Olá, meu nome é Julia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar pastor Vilmur Medeiros. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu, Júlia, pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês no Centro White. Então hoje vamos conhecer um pouquinho mais da história do pastor Vilmur. Gostaria que o senhor começasse contando um pouco sobre a sua infância. Ali onde o senhor nasceu, quando, quem foram seus pais e os seus irmãos? Nasci numa pequenina cidade do interior do Paraná, Cambará, pequena até hoje. Nasci em 8 de dezembro de 1947, portanto sou bem jovem ainda, como você pode notar. Meus pais, José Causado de Medeiros e Aurélia Costa de Medeiros, nós somos 6 irmãos, hoje somos 4, logicamente. Eu sou o segundo, depois da mais velha, eu sou o segundo filho. Minha infância foi passada assim com muita liberdade e de uma forma muito diferente da infância de hoje, dos nossos garotos e garotas. Morei sempre na zona rural, mas bem perto da cidade, de modo que meu primeiro ano do curso primário, como se dizia na época, foi feito numa fazenda vizinha ao nosso sítio. E depois continuei estudando no colégio na cidade. Vivia vida solta pelos matos e trabalhando também um pouco com meu pai, etc. Não tínhamos luz elétrica, não tínhamos televisão, rádio, nada disso. Geladeira, uma vida diferente da vida de hoje. Assim nasci e assim foi a minha infância. E quanto à sua educação? Onde o senhor fez o primário, o ginasial, o colegial? Então, eu fiz o primário e o ginasial lá na minha cidade, até os 16 anos. Ok, e qual a escola ali? Era uma escola rural ali perto da sua casa? O primeiro ano foi, depois já uma escola na cidade e o ginásio na cidade também. Ok. Quanto à sua conversão, pastor, o senhor já me contou aqui nos bastidores que foi uma conversão impactante, né? Foi, exatamente. Como que aconteceu? Tá, vamos resumir a história. Questão religiosa na minha casa. Minha mãe, quando jovem, frequentava uma igreja evangélica. Ao se casar com meu pai, que não frequentava nenhuma igreja, ela parou de frequentar também. Mas cantava hinos em casa enquanto trabalhava e batizava os filhos na igreja metodista, filhos pequenos, como eu, os demais também. E, por outro lado, meu avô continuou sendo evangélico e foi conquistado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acho que um pouco antes de eu nascer, pelo pastor Geraldo Marski, tá? Mas não durou muito ali, porque apareceram os chamados reformistas e o levaram para a Igreja da Reforma. Eu, como criança, conheci o meu avô já nesse movimento meio estranho, assim, radical, entendeu? Mas eu, como criança, dos 10 aos 12 ou 13 anos, frequentava a Igreja Metodista. Tá? E em casa, meu pai, apesar de não frequentar igreja nenhuma, ele contava histórias bíblicas para nós. E isso me deu uma certa base religiosa espiritual. E então, aos 15 anos, teve um acontecimento que marcou a minha vida, para sempre. Era um sábado à tarde, eu estava com meu primo, tínhamos jogado bola, depois estávamos lá sentados, chupando cana, etc. De repente, senti uma dor muito forte no peito e o coração disparou a 1000. Eu senti a morte ali, porque queria respirar, não conseguia, e me veio um desespero muito grande. Pensei, morrer com 15 anos e perdido, eu tinha esse senso, pouco conhecimento, mas não estou preparado. Eu não costumava orar, mas orei ali e pedi, clamei a Deus, por favor, tenha misericórdia, não me deixe morrer hoje, eu não estou preparado, tenha compaixão de mim. Me dê, por favor, pelo menos alguns meses de vida, por misericórdia. E tentava caminhar para casa, mas muito ofegante, cansado,
e dava alguns passos e parava. Meu primo assustadíssimo com a cena, até que cheguei em casa, meu pai chamou médicos e tal, mas não aconteceu nada. Verdade é que eu fui melhorando um pouco nos dias que se passaram, mas uma grande tristeza sentia no meu coração. E para completar essa grande tristeza, naqueles dias faleceu meu irmãozinho mais novo, de 4 anos de idade, inesperadamente. Então o céu desabou totalmente em cima de mim. Eu achei que nunca mais ia me consolar daquilo. Foi nessa grande angústia que eu comecei a ler a Bíblia. E tive prazer em ler a Bíblia. E fui encontrando mensagens de volta de Cristo, ressurreição. Nossa, que maravilha! Se eu morrer, eu vou ressuscitar, etc. E ali entreguei a minha vida para Deus, lendo a Bíblia. Bom, como meu avô era religioso, do movimento da Reforma, vendo o meu interesse espiritual, se aproximou de mim e providenciou um estudo bíblico para mim. E eu recebi estudos bíblicos de um amigo dele. E então, não tinha discernimento para saber se esse movimento de reforma era o verdadeiro ou não, se a igreja adventista ou não. Eu me convenci plenamente que o sábado era para ser guardado, a volta de Jesus era uma realidade e tudo mais. Mas inexperiente. Então, ingressei na Igreja da Reforma. O senhor foi batizado nessa igreja? Fui batizado na Igreja da Reforma. Qual data, mais ou menos? Isto, eu tinha 17 anos, tá? 1964. Tá? E logo me tornei um comportor da Reforma, e bem sucedido, interrompi os meus estudos, o que um equívoco, mas depois recuperei isto. E logo aos 20 anos me tornei diretor da comportagem da Reforma para o Paraná e Santa Catarina, e nesse tempo já as dúvidas começaram a aparecer, porque eu me encontrava com comportores adventistas, discutia com eles e defendia o meu lado, e eles defendiam o lado deles. E algumas interrogações começaram a surgir no meu coração. E nessa época, então, quando eu já era diretor de publicações, houve lá a saída de alguns amigos, algumas famílias da Reforma para a Igreja Adventista. E tivemos um confronto com eles, e eu fiquei muito perturbado com aquilo e duvidoso, e ali me perguntava, será que eu estou certo? Será que é a Reforma ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E se eu estiver enganado? Que tragédia, eu preciso entender isso. Mas o preconceito contra a Igreja Adventista era grande demais. E mesmo estando enxergando algumas coisas, mas eu me prendia ali, lia mensagens e folhetos contra a Igreja Adventista e me solidificava ali. Então, os anos se passaram, as dúvidas cresciam mais e mais. Em junho de 1972, me casei com Dona Lígia Hertal de Medeiros, né? Família tradicional da Reforma lá na nossa cidade. Ali aconteceu algo curioso assim. A Reforma acabou crescendo mais do que a Igreja Adventista lá. E uma cidade pequena, 2 igrejas meio em confronto, era uma situação assim, nada interessante, entendeu? Bem, no ano seguinte, 73, logo após o nascimento do nosso primeiro filho, Edson, que hoje é o tesoureiro da União Central, que mora aqui em Arthur Nogueira, eu fui promovido, apesar que não tinha interesse nessa promoção. Bom, queremos que você seja o diretor de publicações para todo o Brasil da Reforma. Eu fiquei chocado com aquilo, porque eu tinha dúvidas. E me perguntei, eu aceito isto ou não? O que eu faço? Mas decidi que aceitaria, entendeu? Eu falei, não, eu ainda posso fazer alguma coisa interessante pela obra de publicações da Reforma. E nos mudamos, então, de Curitiba para São Paulo. E fomos morar no quartel-general do movimento da Reforma, Vila Matilde, Arthur Alvim, entendeu? Lá era o grande centro, onde estava a editora deles, escola missionária, os escritórios, e eu fui trabalhar ali, tá? E ali, então, é que a situação evoluiu para a minha decisão
para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali estava a editora da Reforma, com um punhado de funcionários que eu via que eles não eram tão convictos assim, estavam mais preocupados assim com emprego do que com dar a mensagem ao mundo, entendeu? Havia uma escola fechada ali, onde funcionava a chamada escola missionária. Eu fui convidado para lecionar ali alguns dias, na ausência do professor, entendeu? E eu me lembro que a matéria, eu perguntei, qual é a matéria que está sendo apresentada? Nós estamos seguindo aqui esse livro, Princípios de Vida da Palavra de Deus, um livro adventista. E eu com os meus botões. Interessante, a igreja que nós consideramos rejeitada, Babilônia, etc., tem uma teologia tão boa que nós a apresentamos na íntegra. Contraditório isso, né? E ali a coisa foi amadurecendo rapidamente. Eu comecei a me preparar para dirigir cursos de colportagem em todo o Brasil. E li bastante o livro O Colportor de Êxito, que era novo na ocasião, e o Colportor Evangelista. Quando cheguei no capítulo Os Grandes Livros da Nossa Mensagem, do livro Colportor Evangelista, eu li: o grande conflito vale mais do que ouro ou prata. Deve ser colocado nas mãos das pessoas. Patriarcas e profetas, o desejado de todas as nações, etc. Quando eu li isto, me prostrei. Falei, bem, eu estou preparando cursos, palestras para angariar colportores que vão vender o quê? Uns poucos livros de saúde que havia na época, na minha igreja lá da Reforma. Mas os grandes livros mesmo, com a mensagem, eu pensei, quem está vendendo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não pode estar certo isto. Não dá para continuar assim. E as dúvidas então se adensaram de tal maneira que num daqueles dias eu voltei para minha casa e pela primeira vez eu tive coragem de me ajoelhar e derramar a minha alma perante Deus a esse respeito. Senhor, eu aceitei a Igreja da Reforma como verdadeira já há anos, só que ultimamente está muito difícil manter essa certeza, essa convicção. Quantos anos fazia mais ou menos que o senhor estava na Igreja da Reforma? 10 anos. 9 mais ou menos, porque eu tinha 25 anos aí, entendeu? Jovem de 25 anos. Eu tinha entrado para os 15, 9, 10 anos. E eu pedi, Senhor, eu preciso muito saber qual das duas. Eu sei que é uma das duas. Se é a Reforma, tira as dúvidas de mim. Por favor, me dê certeza, confiança para eu trabalhar. Mas se não for, se for a Igreja Adventista do Sétimo Dia, me mostre isso, eu estou aberto, eu quero saber qual das duas. Se eu souber isso de maneira clara, absoluta, seria a pessoa mais feliz do mundo, porque isso está me atormentando a vida. Por favor. E afirmo que Deus abriu os meus olhos de uma tal maneira, com uns 2 dias de pesquisa. Eu tinha lido muito Espírito de Profecia, apostilas a favor, contra, e de repente aquilo foi clareando de uma tal maneira, os textos mal interpretados começaram a se enfileirar na posição correta, assim, no seu contexto. Foi um dilúvio de luz, assim, tão grande, que cerca de uns 2 dias depois de ler e estudar por muitas horas a fio, eu cheguei a uma conclusão tão clara, tão nítida, que disse, Senhor, obrigado, entendi tudo. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que maravilha. Amém, que legal. Desculpe, perdão porque eu trabalhei contra a Igreja Adventista, falei contra por tantos anos, mas agora pertencerei à Igreja verdadeira e vou defendê-la até o fim da minha vida. E teve uma pessoa que o ajudou? Não, sozinho, eu e Deus. Oh, Deus. Isso foi importante. Nunca mencionei uma dúvida nem para os amigos mais íntimos, para ninguém, parente nenhum, nem para minha esposa, nada. Eu sofria calado porque eu falei,
eu vou abrir, eu não tenho certeza de nada, não é legal. Eu vou curtir as minhas mágoas aqui até, né, que a coisa clareie. Esclarecido, né? Tomei uma decisão tão amadurecida, com tanta certeza, que hoje, passados quase 50 anos, a minha certeza só cresce mais e mais. Sabe o que é? Uma certeza absoluta, absoluta, absoluta. Amém. E foi assim. E durante todo o meu ministério, não procurei, é automático passar essa certeza para as pessoas, para os membros da igreja. Bom, e agora? O que fazer? Eu falei, meu Deus, agora me ajude. Eu vou lá já amanhã e já acerto as contas e peço demissão, o que eu faço? E entendi. Falei, não seja tão precipitado, espere uns dias pelo menos. Há algo a fazer. E eu entendi. Primeiro, apresente a sua esposa. E logo na sequência, minha esposa me deu uma abertura. E nós passamos a noite toda estudando. Pelas 4 da manhã ela disse, é a igreja adventista mesmo, nós estamos enganados. E ela falou, e agora meus pais, meus tios, primos, e eram todos da Igreja da Reforma. Todos da Igreja da Reforma, umas 60 pessoas lá em Cambará. Eu falei, nós vamos lá. Vamos comprar passagem, não é hora de ir, mas nós vamos. E primeiro vamos apresentar o trabalho para eles e depois voltaremos e eu acerto as contas e veremos o que fazer. Chegamos lá, em Cambará, fora de época, com o nosso bebê de alguns meses, e eu pensei, Senhor, por onde que eu vou começar? Abre as portas. Naquela mesma noite de um domingo, voltando da cidade, eu estava com a minha pasta cheia de livros, sempre pronto para qualquer oportunidade falar. Estava numa Kombi com meus cunhados, tudo, nós estávamos umas 10 pessoas. Meu cunhado me fez uma abertura, entendeu? Reclamou de um probleminha que estava acontecendo na igreja lá, e eu disse, Eide, meu cunhado, isso é um probleminha, isso é pequeno. Eu descobri coisas maiores, na origem, na base, e aí senti que era a minha oportunidade. Por uns 40 minutos, eu falei a 1000 por hora com eles, todos os cunhados, lendo o texto que eu tinha tudo ali já. E lhe digo que eles ficaram tão impressionados que naquela noite ninguém dormiu. Eu não dormia de emoção porque vi que Deus estava dirigindo, eles estavam entendendo. Eu me lembro que lá no sítio, naquele tempo, eles moravam numa boa casa, mas pela tradição os colchões eram de palha de milho, bem limpos, muito caprichados. Minha sogra era tremendamente. E qualquer mexidinha na cama, se ouvia o barulho do colchão. E eu ouvi a noite inteira que os outros não estavam dormindo. E eu também não dormia. De manhã, bem cedo, minhas cunhadas perguntavam, mas e isto e aquilo? E eu respondi, isso é assim, assim, assim. E dava uma explicação. E fui logo para a casa do meu cunhado, o filho mais velho. Ficamos 2 horas conversando. Ele disse, Vilmor, não tenho mais dúvidas. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falei, é a Igreja Adventista. Estou decidido. Ele disse, meu pai. O pai, um alemão, origem alemã, austero, com uma autoridade incrível, dos tempos patriarcais. Falei, meu pai, eu falei, olha, é o seguinte, meu plano é hoje à noite, nos reunimos todos, os filhos já todos decididos, entendeu? Faltando o pai. E aí vamos estudar todos juntos, com seu pai, sua mãe, quanto tempo for necessário. Para minha surpresa, meu sogro parece que começou a perceber alguma coisa. No semblante dos filhos, estavam preocupados. Chegou a perguntar, meu filho, está acontecendo alguma coisa? E o filho, pai, o Vilmor veio de São Paulo e descobriu algumas coisas com relação à reforma e à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele tem algumas novidades e ele quer apresentar isso em detalhes hoje à noite. Meu sogro ficou curioso e queria até que eu entrasse logo no assunto. Eu falei, sogro, é um assunto tão vasto, tão amplo, eu tenho que aproveitar e apresentar para todos à noite. E a sua sogra, naquela época, já havia aceitado essa mensagem do Senhor? A sogra,
já com mais um pouco, mas os filhos é que estavam já mais maduros, entendeu? E ela, não me lembro exatamente, mas a decisão dela mesmo já foi no estudo mais longo e demorado à noite. Então, à noite, reunimos todos em volta da mesa. O casal, né? Os 6 filhos, eu, genro, nora, que já tinha o filho casado, todos em volta da mesa. Enchi de livros, anotações que eu tinha, oramos e começamos. Das 7 horas às 19 até meia-noite. Respondendo perguntas, o meu sogro perguntava, mas isto é da senhora White? Eu falei, é. Como que nós não vimos antes? Eu falei, nós estávamos cegos, não enxergávamos isto. Tá? E fui mostrando. No final, meu sogro estava plenamente convicto, seguro, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma alegria brilhando nos olhos dele, no rosto. Nos dias que se seguiram, visitamos os tios, as primas, todos foram aceitando, famílias inteiras. E nesse momento, então, o primeiro passo do senhor foi mostrar essa mensagem para a família. Para a família. E os diretores, o senhor continuava no cargo de diretor de publicações? Sim, eu não exerceria mais nada, né? Mas iria acertar com eles quando voltasse para São Paulo, entendeu? Visitei meu avô ganhou todo esse pessoal para a reforma. Meu tio, e quando apresentei, eles se convenceram. É a Igreja Adventista mesmo. Nós saímos de lá, foi um grande erro da nossa parte. Meu tio havia tido até um sonho, algumas noites anteriores. Ele disse, eu tive um sonho. No sonho vi um debate entre o pastor fulano de tal da reforma e um pastor adventista. E o pastor adventista venceu no debate. E eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, bom, Deus estava preparando já o seu coração. Na sexta-feira, eu e meu cunhado fomos falar com o ancião da Igreja Adventista, que não sabia de nada. Eles haviam feito muitas tentativas de conquistar esse pessoal da reforma, mas sem êxito, por muitos anos. O ancião era concunhado do meu tio, mas quando falava em religião, em questão de reforma Igreja Adventista, era um desencontro total. Chegamos e ele disse, irmão José Guiotti, nós temos uma notícia para lhe dar. Nós somos todos adventistas. Essa parecia uma brincadeira, logicamente, impossível isso. Entendeu? Tantos anos ali aguerridos e combatendo e criticando a igreja, agora nós somos todos adventistas e queremos conversar com o pastor e amanhã queremos estar na igreja adventista. Ele falou, vocês estão brincando? Qual é a brincadeira? Eu falei, não é verdade. Contei rapidamente, ele chorou de alegria. Falei, o que eu devo fazer? Liga para o pastor, por favor, que morava em Jacarezinho, que era a sede na época. Na noite daquela sexta-feira, o pastor Harald Link, que era o pastor distrital, estava lá no sítio com aquelas dezenas de pessoas cantando corinhos adventistas. Ó, que esperança vibra em nosso ser, somos um pequeno povo muito feliz. E no sábado de manhã, quando a igreja adventista abriu, aquele povo, umas 40 pessoas ou 50 novas, chegando todos, entrando na igreja. Você imagina que emoção. Todos se conheciam, mas havia uma divisória, como um muro de Berlim, viu? Ó, você para lá e eu para cá. Agora abraços, que alegria, que festa. E foi assim de um dia para o outro. De um dia para o outro, tudo muito. Deus havia preparado o terreno. Eu estava preocupado com meus parentes, mas Deus já tinha preparado o coração deles antes, enquanto preparava o meu, entendeu? Aí, nos dias seguintes, falei para o cunhado, escuta, vamos, antes de eu voltar para São Paulo, vamos até o sul do Paraná, Ponta Grossa, Prudentópolis, onde tinha uns redutos da reforma, vamos lá, ver se a gente consegue ganhar alguém mais. Ganhamos mais 3 famílias lá e voltamos. Eu sei que depois de uns 12 dias por aí, era hora de ir embora. Para São Paulo. Para São Paulo, voltar. Quem chegou lá? O Jaco Molina Filho, porque o Jaco Molina era uma figura de grande destaque. Ele tinha sido adventista, foi para a reforma e voltou para a igreja adventista e era o campeão em compreender essa questão de reforma e igreja adventista. Era um defensor ardoroso, preparadíssimo da igreja adventista do sétimo dia, porque conhecia os dois lados.
E o Giacomo? Giacomo Molina, pai, e o Giacomo Molina, filho, que era comportor na época, ele ficou sabendo lá por um outro amigo meu, genro do doutor Cânio, que era da Reforma, se tornou adventista também na época. Quando às 3 da madrugada chegaram lá em Cambará, acordando todo mundo. E o meu amigo disse, como você vem para a igreja adventista e não me avisa? Falei, não deu tempo ainda, estou ocupado aqui, depois ia te falar. Aí acordou todo mundo, aquela alegria e tudo, e eu voltei de carona com ele, com a minha esposa e o filhinho. E o Giacomo Molina, filho, que morava em frente ao IAE, São Paulo, disse, vou mostrar o colégio para vocês. Era eu e o professor José Lerte Barbosa. E você não conhecia ainda o colégio? Eu não conhecia o colégio. Ele me mostrou, falei, coisa linda, é assim que deve ser, de acordo com o Espírito de Profecia. É a igreja adventista que tem os colégios, Vias Vacas, holandesa e coisa e tal. E aí, imagine só, o meu amigo Laerte Barbosa e eu falei, escuta, por que nós não vamos conversar com o pastor Neville, o diretor, e ver a possibilidade de a gente entrar para o teológico? Isso nunca havíamos pensado. Era começo do mês de junho de 73. Falei, claro, vamos conversar. Conversamos, ele disse, sim, vocês podem fazer uma prova aí, como vestibular, numa época de vestibular, pode fazer uma prova para serem admitidos e em agosto vocês podem entrar. Deixamos certinho isso lá. Falei, então seria o senhor e o filho do Giacomo? Não, eu e o genro do doutor Emeric Cânio, entendeu? Que era amigo dele, amigo meu também, não o Giacomo não. O Giacomo era quem foi mostrar para nós, era o comportor de muito sucesso, morava em frente ao colégio, amicíssimo, feliz da vida, entendeu? A essa altura o pai dele também tinha ido já em Cambará, eu já havia conhecido, e me forneceu um material fantástico, e me ajudou muito na época, até hoje, tá? Muito bem, então aproveitei com o Giacomo pai, ainda viajei no mês de junho e julho, viajamos juntos, ganhamos outras famílias, porque aí a coisa explodiu. Sim, eu fui a fazer meu acerto de contas na Igreja da Reforma, fui falar com o presidente da União, eu falei, olha, eu vim aqui fazer o meu acerto, entregar minha credencial, mas eu gostaria de ter uns minutos para expor, só alguns minutos, para dizer alguns dos motivos por que estou saindo. Não fala. Por favor, só entregue a sua credencial, nós não queremos ouvir. Com medo de ouvir, entendeu? Porque seria avassalador, entendeu? Tinha argumentos tremendos e um entusiasmo que brotava pelos poros, tudo, entendeu? Era uma coisa, mas não quiseram ouvir. Eu falei, bem, tudo bem, mas quero que saibam que eu sou um adventista do sétimo dia convicto e que vocês estão no erro, entendeu? E iludindo as pessoas. Isso é um pecado muito grande. E saí. Bom, a Associação Paulista, naquele tempo, que era uma só no estado de São Paulo, as coisas evoluíram, né? Cresceram, me chamou. E eu tive um apoio total e absoluto do pastor Wilson Sarli, que era o presidente, está vivo ainda, e o pastor Orlando Gomes de Pinho, já falecido. Que ano que foi? Isso foi em 73, julho de 73. Pastor Pinho era um grande interessado nessa questão. Ele tinha tido os encontros do Nordeste com reformista, ele tinha uma sede por, entendeu, ganhar esse pessoal, defender a igreja adventista. Ele disse, Vilmor, você vai fazer teologia e nós apoiamos, e vamos até te ajudar financeiramente. Mas queremos algo mais de você. Que você seja nosso obreiro para atender os seus ex-irmãos da Reforma, porque se despertar, aí a notícia espalhou e dezenas e centenas de pessoas queriam saber o por que você saiu, porque ninguém sabia de nada. E então eu passei a ser um obreiro assalariado para trabalhar só com esse pessoal, e Deus deu uma bênção, fomos ganhando a liderança, pastores, entendeu, professores, os mais graduados. Me lembro que ganhamos o pastor Moisés Lavra, que era vice-presidente da União da Reforma, tornou-se pastor adventista e morreu como pastor jubilado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Professor Josué Gouveia, que veio para a igreja, foi professor, vice-diretor aqui no IASP. Silas Devay tinha sido diretor da
da editora da Reforma, Rodolfo Bende, esposa, ele tinha sido tesoureiro da Reforma, da União da Reforma, veio para a Igreja Adventista, jubilou como obreiro aqui na Paulistana, e outros mais, as dezenas de batismos, um êxodo verdadeiro. E pessoas lá do Nordeste lá se decidiam, mesmo sem vir aqui, só de saber a notícia daqui, entendeu? Foi uma experiência não vista antes, tá? Então eu estudava de manhã no teológico, e à noite, especialmente fim da tarde, ia lá do Capão Redondo, do Iaê, para a Zona Leste, de ônibus na época, estudar com esse pessoal. Voltava às 11 horas, meia-noite, com as minhas bolsas cheias de livros de profecia, e feliz da vida porque estava ganhando mais, gente, mais e mais. Entendeu? Foi uma experiência fantástica, entendeu? Fantástica. E recebi muitíssimo apoio da associação, do presidente, pastor Wilson Sarli e pastor Orlando Gomes de Pinho. Foi um espetáculo. E veja, começamos o teológico no começo de agosto e só fomos nos batizar no final de agosto, porque tinha que, as coisas, outros precisavam se preparar, tinha lá um acerto para isso, né? Sei que em agosto tivemos o primeiro grande batismo de umas 30 pessoas, depois outros foram se batizando, mas em Cambará. E lá estavam o presidente aqui da associação, o pastor Wilson Sarli, o pastor Orlando Pinho, o pastor Kiyotaka Shirai, que era o homem que filmava e fazia os filmes, tá? Tem muitas fotografias. E quanto ao batismo do senhor na Igreja Adventista, quando que foi? Então, final de agosto de 73. Então foi o senhor mais um grupo de pessoas? Umas 40 pessoas mais ou menos lá em Cambará. E aqui em São Paulo e outras regiões, centenas deles, todos, entendeu? Por influência direta e indireta, porque aí a coisa ferveu mesmo nesse sentido, entendeu? Muitos queriam saber o porquê disso, e aí a Associação Paulista abriu as portas, mandava centenas de revistas adventistas para eles e livros de graça para eles, material, deu um apoio total para esse trabalho, entendeu? Que foi uma bênção maravilhosa. Ministério. Ao estar terminando o teológico, veio um chamado do Paraná, mas eu já era obreiro já da Associação Paulista em São Paulo. Que ano que o senhor se formou? Então, foi em 76, eu praticamente concluí, mas ficou uma matéria para o ano seguinte, o que fez com que eu fui chamado já para trabalhar, e trabalhei em volta do colégio, no distrito do Jardim das Palmeiras, com um pastor associado do pastor Josino Campos, que estava para se aposentar. Ali trabalhei mais ou menos um ano, e aí fui chamado para ser o titular do distrito da Vila Ré, justamente a uns 300 metros de onde eu havia tido a minha decisão, 4 anos antes. Eu me lembro que no sermão inaugural eu disse: pessoal, estão vendo aquele predinho ali? Entendeu? Isso era 77. Em 73 eu orei ali naquele prédio para Deus me mostrar essa questão entre a Reforma e a Igreja Adventista. Ali Deus me mostrou que a Igreja Adventista é verdadeira, e ali tomei a minha decisão. E hoje estou voltando como pastor aqui de vocês. No que legal. Primeiro distrito onde eu fui titular propriamente, né? Tá? Durante todo o meu ministério, amei o evangelismo. Sempre em cada distrito, pelo menos uma igreja nova a gente estabelecia. Me lembro que de Vila Ré, nós, além de fortalecer grupos novos, fundamos a Cidade Air Carvalho, de onde saíram pastores, obreiros, eu tenho informação dali. Minha esposa sempre me ajudando com as crianças. Quantos filhos o senhor teve? 2. O nome deles? Então, Edson Hertal de Medeiros, que é o tesoureiro aqui da União Central, e Viviane Hertal de Medeiros, Streitworth, casada com um pastor da família Streitworth, que até a semana passada ele era secretário da Associação Norte Catarinense, e agora estão indo para a União Sul, ele como departamental da União Sul, com a minha filha Viviane. Tá? Antes que eu me esqueça, temos 3 netos, todos homens,
O mais velho já tem 20 anos e trabalha na Associação Sul Paranaense, seguindo os passos do pai, que fez assim também, entendeu? E os 3 netos são batizados, o do meio vai para o IAESC agora a partir do começo do ano, está matriculado. O mais novo está terminando o seu 5º ano na escola, num dos colégios de Joinville, tá? Todos membros da igreja, todos fiéis, animados, maravilhosos, queridos que são, tá? Então, Júlia, meu ministério, comecei em São Paulo, apesar de ser do Paraná, porque já estava engajado, né, trabalhando. Trabalhei primeiro ano Jardim das Palmeiras, os outros anos Vila Ré, depois voltei lá para perto do colégio, Jardim Santa Margarida, onde estabelecemos também igreja nova do Jardim Coimbra, me lembro disso. E um detalhe que não posso esquecer, desde que estava pastoreando a igreja na Vila Ré, a direção do curso teológico me pediu para dar aulas sobre essa questão, diferenças entre a Reforma e a Igreja Adventista, os pontos principais que eles defendem, e como refutar essas questões, essas objeções. Me lembro que o pastor Andrew White foi o primeiro a me chamar, e eu ia semanalmente da Zona Leste até o IAE. Nossa. Dava umas 2 aulas por semana, mas geralmente em bloco, para não ter que viajar tanto. Por alguns anos fiz isso. E depois, morando bem pertinho, me lembro que o pastor Joel Sarli foi me procurar novamente: olha, precisamos reatar aquilo lá. Você pode continuar dando as aulas para o 4º ano, o pessoal já vai sair e sai com uma certa bagagem dessa questão. Era um semestre que a gente apresentava isso. As crenças, como eles defendem seus pontos de vista, né? Como refutar isto e assim por diante, tá? E ao longo do meu ministério, além do evangelismo, de conquista de almas, né, no plano normal, sempre apareciam alguns da Reforma para vir também, entendeu? Me lembro, todos. De São Paulo eu fui chamado para ser pastor em Maringá, tá? Igreja do Jardim Alvorada. O que tinha acontecido lá 1 mês ou 2 antes, foi em 84. Os reformistas começaram a atacar a igreja e tirar pessoas do seio da igreja. O presidente me chamou e disse: você pode dar uma ajuda lá, por favor? Falei: claro, com prazer. Fomos lá, trouxemos várias famílias de volta, também vacinamos a igreja, entendeu? Imunizando, apresentando a questão. Cerca de 1 mês depois, o pastor Davi Moraes, que era o presidente, disse: escuta, temos um chamado para você. Você não gostaria de ser o pastor lá na igreja do Jardim Alvorada, em Maringá? Falei: claro, com prazer. Eu já havia solicitado aqui, eu quero ir para o interior, estou cansado da capital já. Mas aqui não deu na época. Eu recebi o chamado, falei: claro, iremos. E fomos alegremente, entendeu? Ficamos 4 anos maravilhosos lá, terminamos a construção, fundamos outras igrejas, entendeu? Ali, o meu filho foi para o IAP, para o internato, ficamos com a menina. Dali mudamos para Umuarama, onde amamos demais. A filha se apaixonou porque ela estava entrando na adolescência, fez muitas amizades ali, não queria mais sair. E quando fomos transferidos para o distrito seguinte, ela dizia: sim, nós vamos, mas eu venho passar todo sábado aqui. Eu falei: não, claro, nós propiciaremos um meio de você vir tranquilo. Depois ela se acostumou e no fim ela acabou vindo para o NASP aqui, entendeu? Mas algo curioso, ela fez amizade com uma menina na escola adventista de Umuarama, de uma família que pertencia à igreja presbiteriana renovada. E essa menina se interessou pela igreja adventista, eu dei estudos para ela. E através dela, ganhamos os pais, os tios, os primos, umas 20 pessoas, entendeu? E foi uma conquista maravilhosa, pela amizade da minha filha, graças a Deus, entendeu? Minha esposa também, volta e meia, dava estudos bíblicos. Em Maringá ela ganhou uma grande família que está lá até hoje, muito querida. De vez em quando nós vamos lá
para recordar o passado, entendeu? E outra coisa que a esposa era forte com as amizades, né? Tinha amizade fácil e os pratos vegetarianos, nós sempre fomos vegetarianos, tá? Isso tem sido uma bênção na nossa vida, tá? E ela sempre ajudava nesse aspecto aí, o pessoal também, as irmãs queriam ver como fazer um prato diferente aí, vegetariano, não, e saudável. Tá, quando estávamos então em Campo Mourão, o último distrito no Paraná. Então o senhor foi de Maringá para Campo Mourão? Umuarama. De Umuarama para Campo Mourão, okay. Tá? Aí tivemos um probleminha. A filha aqui, naquele tempo, não havia um ônibus aqui para ir para Arthur Nogueira. Para ela tomar um ônibus em Campinas para ir para casa, ela precisava pegar uma carona aqui, passar parte da tarde e da noite lá em Campinas, para à noite tomar um ônibus para Campo Mourão. Falei, puxa, mas isso está complicado e difícil. Para a gente vir de lá aqui também, muito distante, complicado. Pensamos, está na hora da gente voltar para o interior de São Paulo, para mais perto lá. Naqueles dias, logo fazia o quê? Acho que um ano que ela estava aqui no colégio, o pastor Wilson Sarli, era presidente da APAC aqui em Campinas, era meu amigo lá de São Paulo, né? Ligou para casa, minha esposa que atendeu, eu nem estava em casa. Tem um chamado para vocês, para Hortolândia. Será que vocês aceitam? A minha esposa disse, aceitamos. Falei, como você aceitou? Você é a esposa que aceitou o chamado? Então não sou eu o pastor? Não, eu tinha certeza que você concordaria. E eu não podia perder. Já falei para ele, aceitamos, pastor Wilson. E eu sei que em janeiro de 95, nós nos mudamos para Hortolândia, com o papel principal de construir a igreja central de Hortolândia. O pastor Wilson Sarli diz, olha, começaram os alicerces, abandonaram, tem umas árvores até que cresceram aqui no alicerce, você vai recomeçar e inaugurar essa igreja. Puxa, que desafio. Falei, vamos tentar. E Deus nos abençoou e assim aconteceu. Construímos, inauguramos a grande igreja central de Hortolândia, onde fizemos amizades que permanecem para sempre. Temos amigos lá que nunca esquecem, estão sempre ligando, dão uma passadinha lá. Então ali acabamos morando 11 anos. Por quê? Do distrito central de Hortolândia, fui chamado para Sumaré, onde fiquei 3 anos, mas morando em Hortolândia. Construímos uma casa própria ali e tal. E em outubro de 2001, fui nomeado para ser o ministerial da Associação Paulista Central. E alguns departamentos também que faziam companhia, às vezes, saúde, lar e família. Mas o carro-chefe era ministerial, onde trabalhamos, então, 4 anos, continuando morando em Hortolândia, logicamente, como outros também moravam e trabalhavam na associação. Foi um período bacana, conheci as igrejas todas, visitando, tínhamos nossos encontros não só com os pastores, com os sírios, mas com os anciãos, cada sábado, reuniões com eles, foi um período muito legal. Mas os anos estavam passando e a aposentadoria se aproximando um pouco, já não estava tão distante. O filho era tesoureiro em Curitiba da associação. E eu amava Curitiba, ia lá, gostava demais. Eu pensei, na nossa aposentadoria, vamos morar em Curitiba. Claro, vamos morar em Curitiba. Tá. Mas a ideia era aposentar primeiro aqui e depois ir para lá. Mas quando os anos como ministerial venceram, eu recebi um chamado para Curitiba. E falei, iremos, claro, entendeu? Fomos morar em Curitiba, amamos Curitiba como amamos de paixão até hoje. Amamos a cidade, gostamos demais. E aí, faltava apenas 3 anos e alguma coisa para a aposentadoria. Trabalhei 1 ano num distrito
fundamos uma boa igreja no bairro de Tatuquara. Era Jardim Vila São Pedro. Fundamos a igreja do Jardim Tatuquara, uma boa igreja, fizemos um evangelismo grande com o evangelista da associação. E depois, o último distrito, Santa Quitéria, que ficou no coração. Santa Quitéria, igreja querida, várias igrejas, né? Mas a sede, Santa Quitéria. Grandes amizades fizemos ali, que perduram até hoje e para sempre. Eu pensei, foi bom ter vindo antes da aposentadoria, para ter fazer o nosso ambiente aqui, entendeu? As amizades. Se fosse já como aposentado, não conheceria as igrejas, né? Foi ótimo, foi muito bom. Prego naquelas igrejas, entendeu? E amo aquele pessoal e a gente é querido também ali nessas igrejas, tá? Só para ficar registrado. Tá. O primeiro ano que o senhor passou a trabalhar para a Igreja Adventista e o ano da aposentadoria, Tá. E quantos anos foram no total de ministério, né? Eu comecei a trabalhar em 73. Entrei para o teológico trabalhando. Sim. Alguns colegas, como você jubilou? Nós estudamos juntos e tem tantos anos para nós ainda. Eu falei, bom, enquanto você estava na folga aí, brincando com eles, né? Eu já estava trabalhando. Por isso, entendeu? E concluí, então, em 2009, 73, 36 anos aí. Claro, os 9 anos de reforma a gente não conta aqui, mas foi trabalho também. Trabalhei, logicamente, e usei minhas energias ali. Mas isso está fora do esquema. Qual foi o ano da sua ordenação, pastor? 82. Na igreja ainda não acabada do IAE. Aí o Jorge Mário com a gente, o pastor Edmar Lamarques e o pastor Valdivino da Silva, entendeu? Fomos ordenados juntos ali em abril de 82, tá? Maio de 2009, a jubilação. Ok. Eu tinha 61 anos, podia trabalhar mais, mas pensei, eu quero usufruir da aposentadoria, não vou ser inútil, quero continuar trabalhando, né, voluntariamente. Então, foi isso. Foi uma despedida muito emocionante. A gente saiu umas 2 semanas, antes que eu tinha 2 semanas de férias, né? Eu me lembro que o primeiro trimestre ali de 2009, eu já sabendo a data da minha jubilação, já fiz o itinerário, tudo levando em conta isso. Onde eu faria a última Santa Ceia, me despediria, deixando para finalzinho a sede, entendeu? E no sábado à tarde, uma reunião com todo o distrito, entendeu? Eu me lembro como hoje, né? Uma igreja bem lotada, dentro, fora e tal. Última reunião, terminou, pegamos o carro e disse para a esposa, acabamos a carreira como da ativa. Estamos jubilados, entendeu? Essa pergunta, agora já caminhando para o final, né? Em poucas palavras, qual que o senhor considera que foi o seu legado? Como que o senhor foi usado por Deus na sua vida? Olha só, eu me perguntava, depois como adventista, mas por que eu fiquei 10 anos lá na Reforma? Por que não vim direto já para a Igreja Adventista como adolescente, não fui para os colégios estudar? Essa pergunta. E eu tenho claramente a resposta. Deus permitiu que eu começasse por lá a minha trajetória religiosa, para poder fazer um trabalho com eles que outro não faria. E um que não estivesse com eles lá não teria condições de fazer. É verdade. Eu não conseguiria trazer centenas de pessoas de lá se não tivesse convivido e conhecido tudo a respeito deles. Tudo a respeito da convivência, nos ensinos, doutrinas, etc. Então, creio que Deus preservou a minha vida, porque Deus preservou a minha vida. Eu não contei aqui, mas na minha infância, lá quando eu tinha 10 anos, um dia eu estava indo da cidade para o sítio, a chácara bem perto, com meu pai e meu irmão mais novo. E justo na linha do trem, meu pai encontrou um amigo
Começou a conversar, e era à noite já. Eu sentei no trilho, cansado, dormi ali, no trilho do trem. E meu pai conversa, era tudo muito escuro, despediu, foi embora com meu irmão e me deixou sentado ali. Aí ele andou lá uns 200 metros, 300 e viu que eu não estava junto, voltou. Foi lá e bateu, eu estava dormindo ali no trilho do trem. Ele me acordou, levantamos, saímos, questão de 30 segundos, 1 minuto, veio o trem e passou. Nossa. Quer dizer, por 1 minuto mais eu teria ficado ali, moído ali, entendeu? Quando o coração disparou lá aos 15 anos, né? Deus preservou a minha vida também, tá? Eu que Deus me deu esse legado, me preparou para ajudar essas pessoas lá de fora e ajudar muitos, porque quantas vezes eu fui chamado para socorrer igrejas nossas que estavam sendo levadas por eles. Uhum. Cheguei em igrejas em que eles não queriam mais nem frequentar e com muito trabalho visitava um por um, trazia todos de volta. Como eu teria essa habilidade, esse conhecimento? Porque conhecia os dois lados. É verdade. Sabia como argumentar com eles, como mostrar textos bíblicos, espírito de profecia e convencê-los a permanecer onde estão. Por favor, não saiam daqui. Eu já fui de lá. É um barco furado. Vocês não podem sair do navio onde Deus está conduzindo e ir para lá de jeito nenhum. O que é isso? Os finais para quem for assistir esse vídeo. Tá. Agradeço a Deus por ter me guiado ao longo da minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Uhum. A mão de Deus esteve em toda essa situação, desde criança, desde o começo. Tá? Me usou para trazer de volta não só o meu avô e tios, mas todos os que eles haviam ganho para trazer todos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou grato a Deus, porque na minha aflição aos 15 anos eu orei pedindo: Senhor, me dê pelo menos uns 3 meses de vida, por favor, para eu me preparar. Deus já me deu 57 anos. Amém. Certo? Então, eu só posso agradecer a Deus. E meu ministério continua. Nos últimos anos, ajudamos umas 50 pessoas da Reforma a ir para a Igreja Adventista, lá na Igreja Central de Curitiba. Fui chamado para dar estudos para alguns, e aqueles alguns tinham outros amigos, e outros amigos, todos os sábados nós estávamos estudando. Muitas pessoas que são úteis à igreja, né, ali em Curitiba. E o meu tempo como jubilado, eu tenho dedicado a estudos bíblicos, faço visitas, mas tenho pregado especialmente sobre o papel do dom de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tenho um material, uma narrativa longa, que às vezes divido em 2, 3 partes, às vezes mais, que apresento nas igrejas. Eles me chamam constantemente para apresentar, desde o nascimento de Ellen White até a sua morte, entendeu? E o quanto o ministério de Ellen White ajudou a igreja no passado e continua ajudando hoje. Então sinto que meu papel é levar aos adventistas do sétimo dia certeza nessa igreja, absoluta confiança nessa igreja. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. E se você me permite, eu quero terminar com 2 pensamentos de profecia bem curtinhos. Há necessidade de duvidar, de temer. Deus está na direção da obra. E se houver coisas que careçam de ajustamentos, Deus disso cuidará. Tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o povo de Deus. Então esse texto é maravilhoso, gosto de ver, porque ele diz que o navio adventista não vai naufragar ao longo do caminho. Entrará no porto vitorioso com a bênção de Deus. E o último pensamento foi de 1913, a última mensagem de Ellen White à Assembleia Reunida da Associação Geral. Ela disse: quando à noite não consigo dormir, elevo o coração a Deus em oração
e Ele me fortalece e me dá a certeza que está com os seus servos ministradores nos Estados Unidos e em países estrangeiros. Sinto-me feliz e abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com ele até o fim. Então, Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está destinada a triunfar gloriosamente. Amém. Pela bênção de Deus. Amém. Eu tenho plena certeza disto. Procuro passar isso para os outros. Amém, Tá? pastor. Muito obrigada, gente. Foi uma bênção ouvir tantas histórias, né? Como Deus atuou em sua vida, como Deus o usou para alcançar tantas outras pessoas. A gente agradece muito essa participação. Que Deus seja louvado, pastor, e continue te abençoando. Amém. Nesse ministério aí que continua, né? Amém. Obrigado, viu, pela oportunidade que vocês me deram e peço a Deus que seja comigo, né, me ajudando a ser útil até o fim da minha vida. Tá bom? Amém. Um grande